vamos falar sobre heresias e vamos abordar as heresias da imortalidade da alma, do espírito como uma entidade incorpórea, do sofrimento eterno e do inferno hoje como lugar literal de sofrimento. Preste atenção no verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, que está escrito assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está escrito assim na Bíblia, a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, e na versão revista corrigida do mesmo autor está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Se uma versão diz que o homem passou a ser alma vivente, quer dizer que ele não tem alma, mas é alma. A outra versão diz que o homem foi feito alma vivente. Também quer dizer que ele é alma vivente e não tem alma. O verbo foi é uma designação do verbo ser, chamados de verbos irregulares, verbos que alteram por completo o seu radical, extraordinariamente irregular em sua forma e conjugação. Como as duas versões se fecham sem deixar nenhuma sombra de dúvida, não é mesmo? Vejamos então, se o homem é alma vivente enquanto vive, quando ele morre, a sua alma morre também. Mas como? Eu disse que a alma depende tanto do espírito que dá a vida, quanto dos órgãos vitais do respectivo corpo. Se já não tem o espírito de vida, que volta para Deus, e o corpo que neste momento é sepultado, aonde fica a alma? Logicamente deixa de existir. A alma não é uma entidade incorpórea, como também não é o espírito. A única promessa e esperança que temos mediante a palavra de Deus, como alicerce da nossa vida espiritual, é a maravilhosa mensagem de Jesus aos seus discípulos, e dos discípulos à igreja primitiva, a ressurreição dos justos. Paulo, maior intérprete do cristianismo, centralizava suas esperanças não numa continuação de vida sob outra forma, em seguida à morte, mas sim na ressurreição. Quando você lê em Filipenses 3:11, a parte B do versículo diz assim: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para muitos é inútil assim pensar, porém, por outro lado, a heresia da imortalidade da alma simplesmente tenta anular a mais gloriosa das promessas e o único meio de chegarmos a Deus, a saber, através da ressurreição. 1 Coríntios 6,14 está escrito: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E o espírito que temos, que é o fôlego de vida dotado da consciência? Este volta a Deus simbolicamente. Assim como o Senhor proporcionou a vida, somente Ele pode recebê-la de volta. Deus, como origem, fonte de todas as coisas e emanador da vida, não precisa deste fôlego dado ao homem na sua criação. Se o espírito é o fôlego mais a consciência, este fôlego com a consciência voltará um dia por ordem divina, como na visão do vale de ossos secos. Na morte, a consciência também desaparece. Morte é inconsciência. Ninguém morre e vive de outra forma conscientemente. Se assim acontecesse, não haveria necessidade de ressurreição. Já parou para pensar nisso? Ou a ressurreição é somente para que possamos ter um corpo glorificado? Se fosse assim, na morte já teríamos outro corpo, pois já teríamos o mais importante, que é a consciência. E o ladrão da cruz não foi para o paraíso? Não está consciente neste lugar? O primeiro passo para interpretar esta passagem é analisar o que é o paraíso. O Jardim do Éden, ou o jardim que ficava numa região chamada Éden, foi o lugar estabelecido por Deus para ser o paraíso do homem. Este paraíso foi arrebatado, é o que podemos compreender, comparando mesmo com o da visão de João no Apocalipse. Preste atenção agora no discorrer do trecho bíblico, e então concluiremos. O ladrão, que segundo a tradição era chamado Dimas, também insultava Jesus, conforme Marcos 15:32, mas ele arrependeu e demonstrou um dos maiores exemplos de fé que a Bíblia nos deixou: acreditar que Jesus era o rei de Israel e o seu Salvador, estando sob a mesma condenação. Irmãos, em Lucas 23, 42, 43 está escrito: E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui nós vamos falar sobre duas observações. O paraíso será transportado para a terra quando Jesus estabelecer seu reino sem fim. Uma outra observação é que Jesus tinha que responder a ele, obviamente dizendo hoje, porque ele estava morrendo numa cruz. Mas o que isso queria dizer? Era que a promessa do paraíso estava lhe garantida, pois na morte não existe contagem de tempo. Quando Dimas se levantar da cova, é como se ele tivesse dormido no mesmo dia. O pleonasmo hoje, ou seja, a repetição de palavras que expressam a mesma ideia, está repleto também na Santa Escritura. Veja as passagens de Deuteronômio 1:10. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que, já hoje, sois multidão como as estrelas do céu. Olha Deuteronômio 9:1. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Deuteronômio 11:2. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Outro livro, Josué 14:11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Palavras de Caleb, o espia amigo de Josué. Por outro lado, amados irmãos, olhemos a exegética da palavra de Deus ou a real interpretação. Vejamos onde fica o paraíso. João disse em Apocalipse 2:7 que ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então vemos aqui claramente que é o lugar onde está a árvore da vida. No capítulo 22 ainda nos revela mais. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Clarividente que o paraíso está no céu. A árvore está no centro das margens do rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Você pode ler ainda a passagem de Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, e ele disse que foi ao paraíso. E sabemos que o terceiro céu, um céu chamado Shamayim pelos hebreus, corresponde a todo o céu, enfim, e 3 céus divididos pelos gregos, que é Ouranos, o primeiro céu, Mesorânios, que é o segundo céu, e Eporânios, que é o terceiro céu, ou seja, a glória de Deus, dividindo aí o primeiro céu com esse nosso céu do espaço sideral, ou melhor, o primeiro céu é o nosso céu, dividido em 7 camadas atmosféricas. O segundo céu é o espaço sideral e o terceiro céu a glória de Deus. Então, quando Paulo foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, ele disse que foi arrebatado ao paraíso. Então, o paraíso está no céu. Se todos os cristãos sabem que Maria não está no céu, por que incorrem num grande erro de imaginar que o ladrão da cruz está? João 3,13 está escrito assim: e foi Jesus quem disse: ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, entre chaves, que está no céu. Devemos crer, irmãos, que Dimas subiu ao céu? Ou que a interpretação dos teólogos e pregadores está mal compreendida? Prosseguindo então no capítulo 3 de Gênesis, no verso 4, a serpente possuída pelo diabo disse à mulher: é certo que não morrereis. Com estas palavras surgia a doutrina da imortalidade da alma e o conhecimento de espírito como uma entidade que pode sobreviver à morte do corpo. Mas a palavra de Deus é: certamente morrerás. Certamente não é um advérbio de dúvida ou incerteza, mas uma afirmação. Tanto é que o homem morreu voltando ao pó e devolvendo a vida que é o sopro de Deus nas suas narinas. Ou seja, o homem deixou de ser alma vivente. A imortalidade nos é condicionada por Cristo, somente aos que creem no seu nome.
lhes é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Estes irão ressuscitar no arrebatamento da igreja e estarão para sempre com o Senhor. 1 de Timóteo 6, 14 e 16 diz: que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Você pode ler ainda 1 de Timóteo 1,17, que diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, só o Senhor é imortal. A eternidade era o desejo de Deus para com o ser humano na sua formação. Entretanto, pela sua presciência, Deus sabia que ainda não era chegado a hora de o homem ter vida eterna. Ele sabia que o pecado sucumbiria e o criou em carne do pó da terra. Falando do homem espiritual, Paulo disse em 2 de Coríntios 5,4: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso quer dizer que o homem é em seu todo mortal. Elohim, o Deus Criador, onipotente, onipresente, onisciente, sabia que Adão e Eva comeriam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes que se alimentasse do fruto da árvore da vida. E para o homem não viver eternamente em pecado, ou o pecado imortalizasse, o Senhor colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Logo após o homem ser expulso, o Senhor arrebatou o jardim do Éden para a sua glória, existindo hoje apenas a sua região geográfica. A árvore é a mesma que está no paraíso de Deus, escrito em Apocalipse 22. Irmãos, em Salmos 88, 10, 12, o livro que os pais da igreja chamavam de Saltério, ou o livro dos louvores, lá diz assim: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Continuando, Salmos ainda diz em 115, 17 o seguinte: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Como então imaginar a alma vivendo em gozo no seio de Abraão sem poder manifestar a sua gratidão? Ou, o que é pior, imaginar a alma em tormento no Hades e em silêncio? É complicado isso aí, né? O salmista Davi escreveu em Salmos 146, verso 4: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Se tem, irmãos, o espírito, consequentemente tem o corpo, passando a ser alma vivente. Saindo o espírito, é evidente a morte do corpo e a inexistência da alma, de forma que o corpo não pode existir a não ser que tenha o espírito de vida. Muitas vezes o espírito é mencionado como sendo a própria vida ou ser vivente. Não é diferente com a alma, pois se a alma é vivente, então se entende que o ser está vivo. De outra forma, se a alma está morta, não existe vida, significando a ausência do espírito e, consequentemente, a morte do corpo. Pode acontecer ainda de a pessoa ter o espírito e a alma definhada ou praticamente morta, dependendo do que Deus determinar. A exemplo disso, podemos imaginar alguém em estado de coma. A sua alma não está ativa em nenhum órgão do corpo, está fora de si. Destarte, o Senhor pode ainda revelar a esta vida os seus mistérios e segredos, mostrando ricas e gloriosas visões para edificação ou preparo final diante da morte. Irmãos, o vislumbre final da igreja é vitória, e o fim é o início para a vida eterna. As portas do Hades podem estar abertas para ela, mas não podem confiná-la.
A natureza da igreja é ressurreição. Familiarize com essa palavra, ressurreição, a única esperança dada a toda a igreja do Senhor para que nós possamos ter vida novamente após a morte. Que Deus abençoe a todos.